Estamos iniciando mais um Impacto de Fé e hoje nós vamos receber o grande amigo, companheiro de estudo, cliente, parceiro, Marcelo Frazão, para contar o seu testemunho e falar de todas as transformações que Deus vem fazendo na vida dele. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, boa noite. Vamos lá, né? Vamos falar um pouco da nossa vida e o que Deus vem mudando na minha vida com essas feras aqui hoje. Muito bom. Gostei, gostei, gostei. Vamos lá. Primeiro, o que a gente quer saber, qual foi a sua principal mudança de vida? Qual foi o momento que a sua fé mais te transformou na sua trajetória em novas direções? Minha direção vem mudando há um ano, vamos dizer assim, do carnaval para cá, foi onde acho que Deus mais me tocou. Onde Deus mais me tocou, mas Deus sempre vem falando comigo, mas do carnaval para cá eu venho percebendo que ele falava comigo antes, mas eu não entendia. Mas aí, cada vez agora que eu estou se aproximando de Deus, ele fala em toda hora, todo tempo, numa palavra, numa mensagem, numa música, que a gente vem falando e vem me tocando muito. Você vem recebendo, A né? gente vem recebendo muito. Você começou do carnaval para cá, podemos dizer que enxergando pequenos sinais que Deus tem feito na sua vida e você começou a abrir a mente para esse lado. Você Isso. sempre foi religioso? Eu sempre fui religioso, minha família tem tanto tem gente evangélica como tem católica, mas eu sempre participei da católica e sempre fui à missa, sempre, li um pouco a Bíblia, mas não acompanhava tanto igual Sem hoje, a não estudava. profundidade que tem Não se hoje. aprofundava igual hoje, né, mas sempre procurava. Mas não entendia o que como Deus falava comigo, como hoje eu entendo, né. Quando ele aquele momento que a gente sente aquele calafrio, que ele manda Olha, uma isso aí uma você tem que estar palavra. falando olhando para a câmera para Para impactar impactar pessoas, pessoas. impacto de fé. Quando Bora, ele ali tem uma fala terceira pessoa. Vá, dê seu quando ele testemunho. fala numa música, a gente estava precisando que eu me sento, assim, que eu leio uma palavra, igual eu falei a semana essa semana, se lembra? Aqui no estúdio, acho que o Mateus estava, não foi? Eu acordei, aí eu tenho um propósito com Deus também de me cuidar, hoje é de me cuidar primeiro, porque se a gente não se cuidar, hoje eu estou aquele ditado, ele dá o cavalo e a palavra. Se a gente deixar o cavalo morrer, não tem como levar a palavra, Verdade, né? Não é Verdade, assim? verdade. verdade. Então, Sensacional. então o propósito Compromete o hoje, alcance, verdade. isso, o propósito hoje com Deus de estar me cuidando. E teve um dia que eu me acordei de madrugada e fiquei aquela preguiça, que eu sempre gosto de correr de manhã, aquela preguiça, não vou. Aí fui, assim, vou abrir a Bíblia. Quando eu abri, a pá, em cima ele falando. Acho que tem até a Diga, passagem aqui leia falando com ele a aí, Leia fale para passagem. a depois. audiência É, a sua experiência. quando eu abri, já foi em cima já. Deixa eu ver aqui. Eclesiástico, é? Eclesiástico. É. É melhor um pobre sadio e robusto do que um rico com o corpo castigado. É. Receba. Aí Meu você fez o amigo, quê? Colocou a roupa na e foi mesma hora eu coloquei a roupa e disse assim: passou o sono. obrigado, Deus, desculpa aí. Desculpe. Na mesma hora, meu amigo, já botei a roupa e fui fazer o que tem que ser feito. É Que isso. é, que é onde é hoje, assim, onde Deus mais fala comigo. Quando eu penso que eu quero fazer as coisas que eu fazer errado, assim, não vou ser hipócrita, dizer que Lógico. a gente mudou cem por Todos cento, nós, não, porque falhamos, somos cada humanos. vez mais que a gente se aproxima de Deus, as coisas vão se dificultando, mas a gente com ele fica passando mais fácil. Que quando a Verdade. gente olha, se fossem há alguns anos atrás o que eu estou passando hoje, eu não estava conseguindo fazer. E hoje a gente Verdade. está com Deus, a gente passa, assim, vem a turbulência, Lógico, vai mas vir. a gente sabe que vence e consegue Isso. E passar, supera, né? supera, sabe? É Não verdade. é mais aquela agonia que dava antes, aquela irritação. Hoje, quando vem um problema, a gente senta Tipo assim, assim, o fardo tá mais leve, tá porque mais Deus está Exatamente. com quando Deus está você. comigo. É, Está com nós, né? está Não com Está nós, tem. né? conosco, é. Então, outro ponto para a gente poder debater é a clareza de propósito, né? A gente Hum. aproveitando aqui sobre as mudanças de direção, né? O que o Senhor vem fazendo na sua vida desde então. E em que ponto da sua caminhada você percebeu com clareza o propósito de Deus para sua vida? Em que ponto? Através de quais experiências você conseguiu começou a perceber na Ele realidade que começou a enxergar, como ele falou, no carnaval, mas assim, bem sutilmente. Quando isso, foi que você deu aquela virada de que chave, começou a tipo, eu aprofundar, preciso me é, aprofundar mais, buscar. Pronto. Assim,
tudo começou no carnaval, assim, Deus abriu meus olhos, né? Meus olhos, ele abriu ali naquele carnaval, quando eu não estava me sentindo bem, e eu comecei a procurar, e ele falou comigo ali, foi até na quinta-feira, quando eu cheguei, eu senti ele falando comigo, na hora que eu cheguei Uhum. no quarto, eu senti, eu disse, não é isso que eu quero mais. Incrível, Não né? é essa, Amém. não, eu quero Ele mais. já acabou respondendo a terceira aqui, que a gente É, vai pular, mas e, continue. e aí, com o tempo, aí é que eu comecei a procurar mais. Assim, antes do carnaval, procurava, mas não ligava, até conversava com o Marcelo, né? É, sempre. Alguma Aqui coisa, é né? cliente, confidente, É, mas amigo. nunca tinha o foco de procurar. Mas depois dessa virada de chave, eu estou botando ali porque foi a virada de chave. Dessa virada de chave, eu comecei a ver como ele estava falando comigo antes e eu não achava que Não era. achava É que um era. divisor de água Mas na já sua vida. aproveitando esse gancho aí, quais foram as principais mudanças? Por exemplo, você disse aí que no carnaval ele falou com você no quarto de que não era aquilo que você queria. Foi em relação a comportamento, a amizades, a Ambientes. É. ambientes, foi em relação a quê? Assim que você começou a se aperceber de que eu estou seguindo esse caminho, mas eu sinto no meu coração que não é isso que Deus quer para mim. Marcelo, eu posso dizer assim, que foi comportamento, foi amizade, Tudo. foi tudo, porque vamos falar aqui um pouco assim da bebida. Olhe para lá, isso aí é Vamos dizer, importante. Ali vamos estamos dizer que assim, eu ali. não estou julgando quem bebe, porque eu ainda Lógico. continuo bebendo, eu não parei, não sei hipócrita dizer que eu parei de beber, não, eu continuo bebendo, mas não como a gente bebia. E eu comecei a ver que quando a gente bebe, que sai do si, começa a falar coisas Que não devia, que né? não devia, Exatamente. começa a pensar, até pensamentos que eu não quero hoje, mas quando a gente está no efeito do álcool demais, quando a gente passa do nível demais, Isso. porque eu não vou julgar assim quem bebe, quem não bebe. Lógico. Não, igual eu estou falando, eu não parei de beber, ainda continuo bebendo, mas não bebo o Mas que eu tem bebia um antes. limite, Tem um porque limite. você Quando eu começou a perceber que isso daria brecha, entrando no lado espiritual, para o inimigo Aí, trabalhar na sua vida de alguma isso, maneira. Aí quando hoje eu vejo que eu estou passando do limite, eu paro. Porque eu Tem começo a essa ter consciência. pensamentos, sentimentos que eu não quero ter e sei que é errado, sei que eu não gosto, sei que eu vou estar fazendo uma coisa que Deus não quer. Que eu Que acho, até eu desagrada falei, o Que coração de desagrada o Deus. desagrada. coração de Deus. Exatamente. Né? Que hoje, quando a gente começa a ler a palavra mais, começa a se aproximar mais de Deus, aí tem coisinhas que a gente sabe que Ele não gosta e a Isso. gente já sente que Já não quer O que fazer. eu Mas é acho que não que faz, faz. Aí é, a gente até faz, mas quando faz, que sente Tem um tem um arrependimento, tem. arrependimento. Até porque nós somos humanos, nós vamos Isso. errar sempre. É onde eu estou vendo que está tendo a mudança nisso aí. E eu agradeço muito a Deus hoje é isso, porque quando eu faço errado, na mesma hora ele dá uma arretada. Ah, amém, hoje glória a vai Deus estar. por isso. Aí você vai voltando, né? É igual dizendo, não vou ser hipócrita, dizer que eu sou 100% mudei, não estou fazendo mais Não, errado. Não, Não, mas lógico, a é porque mudança, nós ela erramos todos é os dias. exatamente esse ponto que Marcelo traz, que é interessante de notar. A mudança, ela é algo gradual, né? E isso começa quando o Espírito Santo ele já começa a te inquietar sobre Desse jeito. velhas isso, condutas, velhos comportamentos, e você já se vê mais disposto a flexibilizar e mudar em virtude disso, entendeu? isso. Então, assim, o Espírito Santo ele começa a apresentar para você cenários, situações, olha, isso aqui não é adequado, isso aqui não te convém. E aí, aos poucos, você vai E realmente construindo a intimidade com Deus, intimidade né? com Porque Deus aí e ele vai percebendo, falando sabe, cada o que é mais. para você e o que não é. É uma das primeiras coisas que o Senhor faz é começar a mostrar para gente pessoas e ambientes. Isso, E o que faz sentido para a vida da gente a partir daquele momento que já deixou de fazer, isso. entendeu? É desse jeito. E como é gostoso isso. É Porque incrível. quando você está naquele ambiente que você não se sente bem, você está fazendo Tipo, coisa que você não se eu sente não bem. faço mais parte. E quando você está naquele ambiente que Deus vai bem, meu amigo, você se sente. Bom, aqui é o estudo que a gente tem. Ah, É tá vendo? Ó, verdade. propaganda É do uma nosso benção. Isso, estudo. Vocês estão convidados a participar, porque a gente precisa e quer aumentar esse grupo de estudo, tudo para a honra e Glória glória do do nosso Senhor. Senhor. E alcançar mais Impactar pessoas. pessoas da pessoa. através da palavra de Toda Deus. terça-feira aqui tem um horário, meus amigos. Pode ter o que for. Tá, estamos. É inegociável. É negociável, é Negociável. negociável. Olha a propaganda, já estamos É, fazendo merchan. E como é bom, né? Como toda Exatamente, terça-feira Deus fala com da gente. E Parece, grande. E são experiências que a gente, isso. né, vai Experiência que a gente tem vivendo. É aqui, que é enriquecedor, né? enriquecedor. Isso Muito mesmo. bom. A gente vem com um problema ali, às vezes nem conto, igual aconteceu aqui, Hum. eu nem conto.
E ele fala, Ele conduz para ele que você conduz, se abra e é. compartilhe. Aí, que a aí eu gente... vou, acho que umas 2 vezes já aconteceu aqui, nessas vezes que eu não contei, ele vem e joga a palavra, aí eu digo, meu amigo, foi para mim, eu vou e conto, é muito bom. Compartilhe, né? É, Isso mesmo. é muito bom. É bom compartilhar porque edifica, né, as pessoas. Verdade. E, meu amigo, você tem alguma gratidão por uma porta fechada? Tipo, você queria muito uma coisa, seja num negócio, seja uma viagem, seja um empreendimento, alguma coisa que Deus fechou a porta e depois você entendeu que teve motivo para essa porta fechada? Tem muitas, Marcelo, muitas. E hoje, é igual eu falo, hoje eu vejo quanto ele falou comigo, eu não sabia. E hoje eu sei que aquela porta que ele fechou, que não deixou acontecer, o acordo, o comércio que eu fui fazer e não aconteceu, eu fiquei com raiva porque não aconteceu, foi isso. Era livramento. Amizades que hoje ele afastou e aquelas pessoas saíram sem nenhuma dor de cabeça. Tem muitas orações que eu falo, às vezes que eu falo assim, eu vou falando com Deus, hoje a gente não para falar com ele, a gente toda hora tá falando. Toda hora tá falando, no carro, O dia tomando inteiro. banho, O dia inteiro. andando, correndo, treinando. Ele faz uma coisa, eu quero estar certo Deus. É. Tudo é com ele, toda hora. Pessoas assim que eu tinha vontade de estar com elas, até eu ficava tentando chegar perto. Assim, a gente é empresário, a gente gosta de estar perto das pessoas, né? Tá perto, e depois que ele não deu certo, afastou, aí com o tempo aí vai acontecer alguma coisa, aquela pessoa disse, rapaz, não, ainda Tá bem que eu não vendo? estava junto, Ainda bem que eu não sabe? estava junto. Um É, livramento, né? livramento, Um livramento que Deus faz. Fechamento de acordos de comércio, já teve muitos já. Portas que se Portas fecharam, se né? fecharam, e eu dizia, Deus, por quê? Por que você não abriu? Aqui estava tudo certo, eu ia ganhar aqui e tal. E deu errado, dava certo. E assim, com o tempo atrás, eu não sabia, eu dizia, não, que deu errado, eu ficava com raiva, não sei o quê. Aí hoje, com a aproximação de Deus, assim, quando eu vou me levando para trás, eu disse, rapaz, aquilo não deu Ainda certo, bem cara, que não deu certo, Senhor, ainda bem. Porque isso não é no meu isso. tempo, é no seu. É no tempo de Deus. Por isso que eu faço, hoje, tudo que eu faço tem que ser leve. Se Amém. for fechar um Amém. comércio, se for fechar um empreendimento, qualquer coisa, fala, se tiver dor de cabeça demais, Tá errado. dá errado. Se tá difícil, não é pra ser. difícil. Vou um sócio aqui, rapaz, esse cara vai estar. Ele não conduz o pensamento que eu tenho hoje, Não tem a mesma linha, na né? mesma linha que a gente tem tá hoje, alinhado, eu né? procuro já não fechar. É. Né? Hoje é o que a gente tem que se aproximar de pessoas que querem se aproximar de Deus. Exato, Só que exato. tem Deus em primeiro lugar, né? Porque hoje eu levo, é Deus primeiro, a família depois, Lógico, tem que depois ser. trabalho, amigos, mas Deus toda hora na frente de tudo. E Exatamente. para Graças a vocês Deus. entenderem a questão desse podcast, desse propósito, desse grupo de estudo. 3 pessoas unidas, Marcelo cliente, amigo, Matheus, que a gente já trabalhou junto, amigo. De repente, Deus fez assim e a gente começou o grupo de estudo guiado por Deus, né? Mas na direção de Fátima, que é uma benção. pessoa incrível, assim, temente a Deus. Só mandada por Deus. Por Deus. E ela falou, pode ter certeza que está falando pela Da boca de dele. Deus, isso mesmo. Então, assim, hoje, esse propósito desse projeto foi um direcionamento de Deus que uniu a gente de uma maneira inesperada. Mas com propósito. Com propósito. Porque tudo tem é exatamente propósito. isso, né? Tipo, o que acontece muito são as amizades, as uniões que são improváveis. Deus, ele se agrada muitas vezes disso. Jesus, ele não andava, geralmente, com as pessoas que eram ali, como é que eu posso dizer, sei lá, as pessoas que tinham uma relevância social, exatamente. E muitas vezes ele chocava as pessoas, porque ele escolhia por aceitar os andar, pecadores, e os acolher essas enfermos. pessoas, entendeu? E isso formou, né, o que a gente vive hoje, de certa forma. A gente conhece Jesus por causa disso, porque tiveram pessoas que foram acolhidas e que levaram adiante a mensagem do Evangelho. Hoje estamos aqui nesse podcast por conta disso. E assim, dessas amizades improváveis. Mateus, assim, conheci agora, né, com Marcelo, mas Conheceu Marcelo, aqui no estudo. conheci aqui no estudo. A Marcela eu conheço muitos anos, né? Da luta, e treinar, não tinha nada a ver. né? Depois ele se tornou cliente, olha só. Treinava no estúdio com outro professor, não era comigo. Eu fazia, né, só uma graça. Ela tentava ficar no meio. Cansava na manopla, cansava, fala a verdade. Queria passar vergonha na frente do público. Depois se tornou cliente, depois a gente foi tendo uma amizade, além da parte
comercial, empresarial e no estudo Se tornamos. É. se tornamos, né, amigos da fé também. Graças E a aqui Mateus apareceu e Deus uniu. É porque é o propósito Era de a Deus. proposta de Deus, né? Exatamente. Inclusive, esse projeto do podcast é interessante, porque era uma coisa que Deus já falava comigo há muito tempo. Eu tive afastado da igreja. Quando eu voltei, eu já tinha esse desejo, essa ânsia. Meu Deus, um dia eu queria ter um podcast para ter oportunidade de trazer testemunhos, de trazer pessoas, de dar voz a pessoas que muitas vezes na igreja não tem tanta oportunidade de falar, mas que tem um Exato. testemunho fantástico. Sabe? Eu tinha muito isso, só que, tipo, até então eu não tinha encontrado uma pessoa para dar o match e fazer um negócio comigo acontecer. E hoje eu tenho aqui a minha parceira Marcelo, né, amiga de longa data, e graças a Deus as portas se abriram e a gente tá fazendo. Mas eu dou graças a Deus, assim como o Marcelo falou também, tá endossando essa questão das portas fechadas pelas portas que se fecharam. Lá atrás. Porque as portas que Deus fecha são as portas que não eram para ser nossas Isso. e nos fazem caminhar até as portas que o Senhor tinha para a vida da gente. Hoje a gente É, entende isso, né, Matheus? Hoje a gente entende. hoje Antes isso. não entendia. A gente não né? entende. Tem uma palavra lá no Evangelho, é João, se eu não me engano, capítulo 13, versículo 7. Que ele vai falar: agora o que eu faço você não entende, mas depois você passa a vai entender. E é exatamente isso. Na hora a gente não Isso. Ele percebe, fala mas para depois. Tiago, acho. Se eu não me engano, eu escutei um corte no Instagram hoje. Ou é para Olha Pedro ou é aí, para Tiago. é. No filme que tem lá, ele vai falar: hoje você não vai entender. Que Mas ele você tá, vai- tipo, ou é Tiago ou é Pedro, tá falando com Deve ele, ser aí The ele, Chosen. É. isso, é deixa eu ver. É. Aí ele vai e fala, né, aí ele vai dizer, hoje você não vai entender. Aí eu acho que é a vida da É a gente, vida né? da gente, na E ele vem verdade. mostrando antes, alguma coisa vinha acontecendo, a gente não entregava. Aí hoje, parece que as coisas de Deus É é inexplicável. Não tem como inexplicável, explicar. só ele sabe. Eu acho, A hoje gente só eu precisa confiar como Confiar, dê um passo que ele coloca No no chão. chão. Pronto, é só A isso. maioria das histórias de fé na Bíblia consistem nisso, né? A pessoa que dá um passo, chamada para Deus para viver algo extraordinário. Extraordinário até nesse sentido, porque o cara não sabe como é que vai ser, mas o cara arrisca, Isso. faz Dá e o certo. Senhor começa a sustentar a Ele obra, né? honra. Eu acho E que aí, ele molda a gente para a hora certa, né, Matheus? Assim, Exatamente. você tinha vontade, mas quem sabe se tivesse naquele tempo, não ia dar Não um ia impacto. Não ia dar certo. certo. É. Não ia ter o impacto de agora. Isso, aí hoje vai ter um impacto. Vai ter impacto de fé. Impacto de justamente. fé, olha, impacto de fé. Rui. Louvado seja Deus. Muito bom. Você vai para a próxima, a quinta. Então, Marcelo, a identidade em Cristo. Isso aqui é um dos pilares da nossa caminhada com Deus, né? Como descobrir sua verdadeira identidade em Cristo mudou a forma como você se vê e como vive. Isso a partir de agora, né? Desde esses momentos que o Senhor vem falando mais intensamente com você. Isso mudou muito. Como mudou? Como mudou? E nas pequenas coisas mesmo, assim, de eu estar em casa e passar um filme, um negócio que seja contra alguma coisa de Deus, que às vezes a gente ligava, mudava. Não dá, É, desse jeito. É desse jeito. Às vezes ligava, tava um louvor, um negócio, a pessoa, Isso. mudava. Tá um louvor. O que eu mais falo, Instagram, meu amigo. Mudou, Você quer né? ver, mudou. Você via besteira, hoje não. Você O vai lá, algoritmo meu já irmão, começa a mudar. as conversas que você fala, as pessoas, muda muito. E eu assim, tiro o um trabalho. parênteses por conversa, toda vida que a gente faz uma reunião de negócio, de pauta, a gente termina falando o quê? Da palavra de Deus. Não tem, não tem. Não, é Acaba incrível. puxando. Resolvemos campanha, direcionamento, produção de vídeo e tudo. Daqui a pouco, quando a gente se pega, Tá Deus está falando de guiando, Deus. falando de Deus. E a reunião que eu passei 1 hora e meia, a gente fica aqui até 9, 10 horas da noite. 10 horas da E noite. até as nossas reuniões aqui não pode ser de tarde nem de manhã, tem que ser final da noite. Sem ninguém marcado depois, porque a gente sabe que sempre vai ter aquele espaço dedicado para a Isso. obra, para falar do Senhor. Exatamente. E é muito bom, né, quando a gente começa a falar de Deus assim. Olha, não vê nem o tempo passar. Não vê o tempo passar. E que a gente começa o estudo aqui, ó, pode ser 1 hora e meia. Eu que não comecei a pode. frear, eu digo, olha, Senhor, a gente não pode ter complicações, atrapalhar o A dia no outro agenda, né? dia, a agenda, a gente precisa ter limite, mas o primeiro estudo, a gente passou, foi umas 3 horas. Foi quase 10 horas que a gente saiu aqui. Foi. Começou A gente 6 saiu e... 6, Não, e 4 todos os horas. estudos. Meio espírito, praticamente. Todos os estudos. Se Marcelo não ficar aí, vamos Ei, adiantar. bora. Porque senão a gente aí fica à noite e passa sono, passa tudo. É muito bom. Falar de Deus é muito bom. Eu digo a todo mundo, meus amigos que andam comigo, eu disse, rapaz, procure procurar. Não é assim, Verdade. quer dizer que a gente vai
Ah, vou abandonar tudo, vou Não. ver na igreja. Não, Até não porque a existe. transição ela é leve e ela é aos poucos, não É é aos brusca. poucos. É. Às vezes eu falo com algumas pessoas, amigos, agora virou crente, agora não faz mais nada não. Disse, não sabe nem o que tá Não sabe nem o que tá falando. fazendo. Senhor, perdoa! Perdoa, Perdoa, porque Eles ela não sabem o que fazem, é não o que sabe o que falam fala. também. Porque é muito bom esse sentimento e só sabe quem fala e quem E passa. quem passa. Quando o É, Espírito essa Santo fala transição. na gente, assim, ele fala muito comigo, já falava antes, eu não Eu quero que você sabia. fale olhando para É. lá, Senhor, porque isso é importante. Vou interromper, vá. Uma coisa que ele falava comigo, a gente não sabia, eu não sentia. É as viagens, eu estou viajando de carro, aí bota ali uma palestra, bota uma música. Vamos dar uma palestra, viu? Eu gosto muito de ficar escutando palestra, falando de Deus, algum empresário. Nós de um ano para trás, e está acontecendo uma coisa ali, meu amigo, ele fala. Ele É fala. verdade. Que eu digo, para mim, não tem condições, não. Um negócio. Faz 2 anos que foi Direcionado, gravado. né? É direcionado, 2 anos que foi gravado, ele falou. Ele levou seu dedo lá para É, ele apertar ali, o falou, negócio. você não acredita. Uma música, tá tocando, na hora que a gente tá aqui dirigindo, pensando, falando na vida, toca uma música ali. Aí os olhos começam a chorar. Do nada, do nada. Porque Assim, a presença do de Deus, nada. ele transborda. Do nada, aí você olha assim, olha assim, Deus, obrigado. Aconteceu muito. De eu parar o carro na BR, que eu viajo muito, na cidade, eu Viaja viajo muito. muito. Eu parar o carro na BR, poucos, eu tô me abrindo agora, nunca falei isso. Olha, olha. Testemunho valioso, Testemunho valioso. inédito aqui no Inédito, Pacto de Fé. olha, isso aí eu nem sei, viu? E olha que eu Vocês sou estão- confidente da fé. Vocês estão vendo primeiro aqui. Primeira vez, nunca falei isso, mas já parei várias vezes na BR e comecei a chorar do nada. Se entregando ao Se Espírito entregando, o Santo. Espírito Santo falando e assim mostrando o que eu fiz, o que ele mostrou, o que era para ter feito, ou senão o que eu passei e ele na hora mostrou, você tá vendo que você hoje tá acontecendo isso porque você se preparou, né, para isso. Eu lhe preparei naquele tempo, sabe que você passou por Amém, isso, por Senhor. aquilo, para hoje você tá aqui. Onde você está. Amiga, é assim, cai, começa a chorar, se arrepiar, e aquela É, sensação boa. E tem hora que eu Faz vi. transbordar, né? Faz É bom demais. transbordar, e tem hora assim, quando ele não está falando, que é seu Deus, fala aqui por fim, que é aquela Fala aqui que sensação. eu ter aquela É. sensação, Aquela sentir. sensação. Uma vez até meu tio falou, uma das primeiras vezes que eu vim sentir isso, que isso é um vaso que está transbordando. Transbordando. Quando o Espírito Santo entra na gente, é o vaso que está É transbordando. tremendo. É muito bom, é uma sensação que só quem passa É sabe. inexplicável, né? Inexplicável, Até pra gente é. dizer isso, Isso. é difícil, porque só quem sabe é quem vive. Só quem sabe quem vive. Recomendo Ou seja, fortemente que Era vocês isso que eu vivam ia essa falar experiência. agora. Busquem a Deus para ter essa intimidade e transbordar, porque é um dos melhores sentimentos. É verdade. E buscar a Deus, assim, não é que você vai, igual eu estava falando, não vai viver dentro da igreja, agora não vou ter mais amizade, vou ter que estar rezando a Bíblia. Não, meu amigo, começa a falar a Deus toda hora em Toda todo hora. canto. Ele Parou ali, ou senão está andando, um problema aconteceu, ô Deus, entra aqui. se entrega, Melhorou, trabalha. conseguiu uma coisa, ô Deus, obrigado. Vá para o trabalho. E também, como diz Fátima, tudo tem na Bíblia para lhe ajudar. Todo problema Sim. que você estiver passando, você pode buscar a resposta nas Escrituras Santas que você vai encontrar. A leitura mais atual que existe é a Bíblia. Mais do que o que vai ser para Do que exatamente. Aconteceu. Você abriu aqui terça-feira. Marcela, a gente orou aqui, Marcela estava passando uma coisa, Uma pediu situação. para ler, leu. E- O que ele passou no começo, a gente leu, não encaixou. Aí Fátima disse: leia antes. Leia Foi uma antes. uma antes. Amiga, Leia o leu- contexto foi ler o todo. contexto. Quando Eu digo, leu, recebi, Senhor, acalmou Foi. meu coração e na aqui hora foi uma. transformou a minha atitude. Igual agora, parece que foi uma marretada. Foi uma marretada, Senhor, já Com chega certeza, assim. E uma coisa que a gente estava aqui, sentou, orou, disse: abre a Bíblia agora. E abri. Eu gosto, às vezes, quando eu estou querendo saber alguma coisa, Deus, assim, não estou sentindo o que ele está falando, eu venho, rezo, oro, fico ali, sai, vou e abro a Bíblia. Abro. E aí, Aí É um eu manual, venho, um manual pra manual. gente saber Rapaz, proceder na vida. não vou dizer que 100% que tem, mas eu acho que 70% da vida ele fala. Fala através da Da Bíblia. vida ele sim. fala. E É porque quando às ele não fala, vezes eu não tô também sentindo. não falar é uma resposta. É a resposta.
Então, não é porque você quer que ele vai falar quando ele quiser. Então, às vezes, Isso. quando ele se cala, também é a Também resposta. é a resposta. E o falar de Deus, esse aqui, não é assim que eu vou perguntar e vai vir aquela voz, ei, meu filho, faça isso. É, Às vezes às vezes é. É o Espírito aprofunde os Santo seus falando. dons, que às vezes Tô me aprofundando ainda nisso aí, Já mas ouvi assim, muitos testemunhos de pessoas que disseram, inclusive, isso aí. Eu vi uma voz É. muito claramente. Muitos pregadores já falaram sobre isso, dessa experiência que tiveram. Mas, de fato, você quer ter um contato imediato com Deus ali e espero que ele tenha uma resposta, um direcionamento. A Bíblia está aí. Ela serve, é, ela tem os preceitos, tem tudo que a gente precisa para poder se guiar na vida. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, e que é uma oração perigosa, né? É que a gente precisa definitivamente entregar as coisas ao Senhor e aprender a depender do Senhor, exato. no sentido de ler uma palavra, entender o que o Senhor tinha para dizer, você vai e faz uma oração perigosa, mas é basicamente isso, Senhor, afasta de mim tudo que não é, tudo que eu estou envolvido, mas que não é para minha vida, tira da minha vida. Ele responde. Não precisa ser sobre confirmar pessoas. É. Senhor, confirma fulano na minha vida como amigo, como, entendeu? Como É só parceiro comercial. afasta o que não Afasta for. o que não vem do Senhor para minha vida. É incrível como eu vou lhe as portas dizer, começam a se fechar e você lembra da oração. Olha, foi isso que eu orei. e vou lhe dizer assim, Mateus, assim, quando ele diz assim, afasta, você se lembra que vai ser afastado Vai. e você vai aceite. sentir, e aceite. Às vezes a gente não quer aceitar. Aí o que é que eu fiz aí para desdobrar? Eu disse, Você tá afasta de querendo mim, desdobrar o Senhor? É. Vocês estão vendo isso? Olha aí. Mas o Senhor Mas olha aí entende. como é que eu entende a falei, como é que eu intimidade. faço? Afasta de mim que eu não sinta. Olha aí, mas isso é ser Afasta sabedoria. sabedoria. É. Você não desdobrou, você Não. acrescentou. Acrescentou. E ele afasta, que é as pessoas hoje que estão se afastando, que não estão fazendo falta. Não, estão fazendo É falta aquele natural. acordo que a gente ia fechar e não deu certo. E Outra hoje eu não coisa sinto aconteceu. mais, não tenho aquela raiva que tinha porque não aconteceu. Hoje eu entendo, acho que é isso. É. E às vezes Com aquela certeza. amizade que a gente andava bem, tudo, e gostava, e ele afastou, que não Rumos me faz falta. diferentes. Não está me fazendo falta, não está fazendo aquela falta. Então eu acho que essa é uma É oração. a oração. Que ele está lhe afastando Sem sem sentir dúvida, falta, Sempre né? é. Porque quando a gente pede, Deus, afasta de mim, E igual a gente assim, sofre, e sofre, é mais complicado. quando A a gente gente- precisa aceitar, mas é isso, mais que a gente complicado. assim, não, eu entrego minha vida a Deus. E a gente fica dizendo, eu entrego minha vida. Mas vamos dizer que é fácil, né? Não. Não é fácil. Que às vezes a gente quer se Às comandar, vezes o que ele levar quer força. não é o que a gente quer. E É. aí a gente precisa ter o vezes- discernimento espiritual e o isso. entendimento para aceitar. Às Às vezes vezes a é gente- muito tornar a difícil, caminhada é mais muito leve. difícil isso, porque parte de um lugar de entendimento da pessoa, né? Assim, sobre a suficiência que a gente precisa e que a gente tem está em Deus, não é nas outras pessoas, não é no homem, não é nas forças que o homem tem, nos recursos que o homem tem. A nossa suficiência vem do Senhor. Né? Aquilo que a irmã Fátima sempre diz, com ele somos maioria em qualquer situação. É verdade. Entende? Então, assim, a nossa suficiência vem de Deus a ponto de preencher essa saída de pessoas, né, da vida da gente. Parte dessa compreensão que é o Espírito Santo que nos revela, né? No caso. Agora eu quero que você faça essa A última sexta pergunta, pergunta. porque essa pergunta ele vai ter muito o que falar aqui. Então, irmão, vamos lá. O impacto na vida de outras pessoas, certo? De que forma a sua jornada de fé tem inspirado ou impactado outras pessoas ao seu redor? Até água. Beba água. Ele tem transformado Tem, várias tem pessoas, alcançado inspirado. Vem transformando assim. Eu nem peço, igual a gente conversa muito. Nossa, eu não- naturalmente. É naturalmente, e eu vejo, eu não quero ser hipócrita, tá mudando porque me Por viu minha fazendo, causa, por minha né? causa, não. Não, mas narre Porque não fatos, sou eu. tipo assim, recebi uma É. mensagem no direct, disse que você já me falou, Isso. entendeu? E aí ele consegue hoje eu perceber. recebo mensagem no direct que Olhe teve pra noite, lá! teve uma noite que eu recebi e mandei até para você, viu, Marcelo? Mandei pra Marcela, Confidente eu da disse, fé aqui. era eu lendo e chorando ao mesmo tempo. Lendo e chorando ao mesmo tempo. Porque assim, a gente não acha que vai estar impactando. Mas hoje eu recebo muitas mensagens. Igual eu tenho um propósito hoje de me cuidar, de querer treinar, de não colocar meu trabalho na frente da minha saúde. Porque Muito se a gente bom, não tiver saúde, a gente não cuida da Não nossa cuida do família, né? resto, é verdade. Então, assim, eu tá postando aquilo ali e às vezes tem pessoas, às vezes até os que dizem que é amigo, né? Chega e diz, agora é blogueiro, agora quer Agora postar, fitness. é fitness, né?
Mas várias pessoas, e não é uma, duas, não, várias pessoas já chegou para mim, já mandando mensagem. Rapaz, eu estava sem treinar, E voltei a voltei. treinar porque eu vi que tá treinando de novo, Olha aí tá que bênção. bem, que massa. E É a um gente hábito, né? postar É um hábito Um saudável, né? hábito. a gente vem, posta uma palavra, vê, solta uma palavra, solta uma foto da Bíblia do que eu li, a pessoa vai e manda uma mensagem. Rapaz, eu estava precisando dessa Olha palavra só que hoje. lindo, amém, né? Precisando dessa palavra hoje. E várias coisas, como amigos mesmo, amigos meus mesmo, que hoje estão tentando se cuidar, estão indo até para a igreja, estão falando de Deus, não assim no impacto que eu estou, porque Lógico, eu é estou porque assim, cada um não. tem o seu Cada um ritmo, tem o Tem o seu seu ritmo. ambiente também, né? Isso. E hoje eu tô assim, dá igual, é um foguete, minha amiga. Eu não quero Foguete não tem ré. Amém. não quero, não. Quanto mais eu vou aprendendo a palavra, mais eu quero. E aquela sede, É a aquela sede, ânsia que você tem, igual um prato que você não comer que você gosta, você come errado, dá vontade de comer de Comer mais, novo e não quer parar. É uma coisa que não sei nem explicar como é bom e como é gostoso isso. Então, se eu perguntasse a você, qual mensagem você deixaria para a audiência, seria o quê? Busque a Deus, vá, diga aí uma mensagem, olhando para lá, para impactar para vidas. impactar vidas. Busque a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar, porque quando você busca Ele, Ele lhe preenche de tudo. Lhe preenche de tudo, de todas as coisas, falta de amizade, de uma palavra, uma comida. Ele preenche tudo. Quando a gente fala que Deus preenche tudo, é porque é a realidade. Amém. É um jarro que transborda com Ele. Aleluia, E Senhor. cada vez mais que a gente fica lendo a palavra, ele vem mostrando a palavra, você vem seguindo. Não é que você vai mudar do dia para a noite, mas que você vem vendo, ele vem falando, e você tem aquela sede, aquela vontade de querer mais. Então, busque a Deus. Busque a Bom Deus. ânimo, né? Bom ânimo, busque a Ânimo, Deus. expectativas. Você não tem muito gosto de mais, abra uma hora, abra a Bíblia. Uma hora pega um podcast de pessoas que falam de Deus. Pronto, eu gosto Pega o muito de impacto escutar de fé, podcast. pô. Pega o impacto de fé. Por favor, um podcast não, um impacto de Impacto de fé. fé. Porque hoje aqui, pronto, no celular tem muita gente falando da palavra. Muita. Louvado Amém. seja Deus. De todo jeito, do jeito que você sente, que hoje tem muita coisa Lógico. novas, né? Tem um pessoal mais antigo que é mais. Mas hoje tem muita coisa nova, outras linhas que você procura a Deus que vai lhe preencher. E eu tenho certeza, cada vez mais que você procurar, não é nem cada vez mais, só comece. Só comece, Só comece. só Muito vá. bom. Só comece. É igual você, a gente volta a treinar. Aí não quer ir, mas comece. Quando você vai o primeiro dia, você vai dar vontade de ir o segundo, aí o terceiro, precisa que não, você quer estar direto. É Direto. verdade. É o que está acontecendo hoje. Hoje, tanto eu busco a palavra, como eu busco estar me cuidando. E no dia que eu não treino, no dia que eu não busco a palavra, aquilo é um vazio dentro de mim, Inexplicável, né? inexplicável. Então, Inexplicável. faz falta, já tá assim, faz parte da vida. Faz como parte da minha vida. dormir, acordar, se alimentar, Isso. faz parte da vida. A Buscar fé a palavra também de é um Deus. hábito, né? É o sim. melhor É verdade, de e todos. modular o ambiente, né? Se Modular o acompanhe ambiente, também de pessoas que buscam e que têm o mesmo propósito. Exatamente. Pessoas em ambiente é uma das primeiras coisas que a gente tem que procurar. Que como você pode, a gente falou, você peça a Deus, automaticamente o ambiente vai sendo mudado. Quando você entrega a Ele mesmo, vai sendo mudado. Aos poucos você vai começando a ver. E pessoas em ambiente que você anda são o começo de tudo. Porque não adianta você estar procurando a Deus e andando com pessoas que não falam dele, não querem falar, não querem procurar. Não buscam o mesmo Não que você buscam o busca. mesmo que mesmo, você. é. Mas quando você está igual a Tem o gente mesmo está procurando esse propósito. propósito, Exatamente. chamando outra vez o estudo toda terça-feira. Venham, que quando você vê Deus falando, você começa a querer procurar. E a sede que a gente está falando aqui, você vai sentir. Vai E sentir. como é bom. E como você é vai ser gostoso. satisfeito. Você vai matar essa sede. Porque a gente está falando de Deus. Deus. É Ele é o muito único que bom. mata essa sede. Só É Ele verdade. mesmo. Muito feliz, Marcelo, em receber aqui o Privilégio. nosso Impacto de Fé. E tenho certeza, não tenho dúvidas, a canequinha é sua, viu? Porque quem é Canequinha. convidado do Impacto de Fé sai daqui com chocolate e e a canequinha. canequinha. E eu tenho certeza que esse seu testemunho vai impactar muitas pessoas. E Nome muito de Jesus. feliz por ter aceitado o convite. Também não tinha como não aceitar, né? Diga-se de passagem. E para quem não queria falar, tinha medo da câmera, né? Esse bate-papo Perdeu o medo, foi, né? perdeu o medo. Ao vivo, Até hein? porque
Deus trabalha nisso, né? Até, ó, já vai abrindo, já foi fluindo. Totalmente. E Deixa eu continuar um testemunho aqui que eu tenho. Fica à você vontade. tá lembrei, vendo, olha? lembrei. É tão transbordo que não quer nem Eu me lembrei aqui encerrar o agora, podcast. e é um tempo que assim eu não tinha se procurar a palavra de Deus. Eu acho que eu tinha uns 20 anos, nasci dentro do SEASA, sempre a criação da gente era a criação bruta, trabalhador, aqueles gritos. Aí nesse tempo eu já carregava mercadoria e o caminhão atrasava. O caminhão atrasava, ela chegava, a gente perdia a feira. O caminhão que vinha ali, um valor alto, que se a gente perdesse a feira era um prejuízo grande. Então ali já era estressado. Não que o carro não vem, todo mundo escutava grito e não tinha quem não escutasse. O carro chegou, o carro era para chegar 2, 3 horas da manhã, o carro ia chegar de 9 horas da manhã. Perdeu Aquilo tudo. ali perdeu tudo, eu disse prejuízo grande, puto de raiva. Aí quando eu me lembro aí hoje, isso foi meu pai, eu acho que nem ele se lembra. Poucas vezes que eu falei isso, poucas pessoas que sabem dessa história. Eu acho que ele nem se lembra. Eu estava na doca, o carro encostando, eu já desamai, o carro perdeu a feira, não sei o quê. Ele chegou assim por trás de mim, que eu digo que foi ele, a pessoa era ele, mas tenho certeza que foi o Espírito Santo. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Hoje eu sei O o que foi. negócio há quantos Foi. anos atrás? Tinha 20 anos, só uns 19 anos atrás. E aí hoje, Hoje há você algum tempo pra cá, entendeu. eu entendi que foi o Espírito Santo. E eu lá, estressado, com raiva, por causa do prejuízo, ele chegou por trás de mim assim, e era assim, meu pai nesse tempo a gente não tinha essa comunicação, né, igual a gente foi criado naquela brutalidade, do mesmo jeito que ele foi criado, ele passava O que ele aprendeu. ele aprendeu, né? né? Aí ele chegou para mim assim, por trás de mim, ele bateu, eu me lembro até hoje. Eu estressado com raiva, ele, você não confia no Deus que você serve, não? Por que tá nesse estresse todo? Rapaz, aquilo foi uma marretada que eu parei assim. Vocês acreditam? Era para ter perdido tudo. E quando a gente abriu, meu amigo, chegou tanta gente para comprar, em 1 hora eu sequei o carro por Olha completo. aí, Incrível, né? testemunho. Sequei o carro por completo. Aí hoje, naquele tempo, eu senti alguma coisa assim, rapaz, Deus é bom. Mas Mas hoje não, você tem um entendimento mais claro daquela situação de que Deus falou com você falou através do comigo, seu através pai. do meu pai. E eu tenho Ai, que certeza, né, eu não testemunho. peguei ele para sentar e perguntar, pai, se você lembra disso, eu tenho certeza que ele. Porque, e na hora que ele falou, pouco tempo assim, eu não dei muita atenção em sair. E depois eu não me lembro de ter visto ele mais perto do carro, nada. Mas aí hoje eu entendimento, assim, meu amigo, quando Deus vem e fala, e assim, Acontece, né? Ele se É, a nossa responsabiliza. também evolução espiritual de entendimento, isso. né? Exatamente. Aí foi um testemunho que eu tenho, e hoje uma primeira vez que eu estou contando aqui E agora, aí, ó. para você ver como Deus está na vida da gente, a gente tem que É confiar. Às verdade. vezes a gente nem enxerga, né? Me Nem enxerga. A sabe. gente está pelo problema, naquela agonia, querendo resolver com o braço, ou se não com sua inteligência. Às vezes é só dizer, pai, Entregue, deixa Deus Senhor. Entrega na cuidar. mão de Deus. Né? Deixa Deus cuidar. Porque assim, ele é o Deus do impossível, né? O possível a gente está A aqui gente para tá ser aqui para feito. fazer, é verdade. Mas o impossível É é com ele. ele. Só Foi. ele. E assim, eu nem entreguei aquilo ali, mas para mostrar assim, como estava perdido, e ele, toda a Você feira não acabada, entregou, mas seu pai entregou. meu pai, né? Ele chegou assim, 1 hora, acabar tudo, o negócio, não tem condição um negócio desse. Onde é que vê esse povo comprar isso aqui? Deus. Entendeu? Olha aí, ó. Deus Você vê. sabia que um dia você ia entender É. isso E e ia ia virar estar falando testemunho. Virar aqui, testemunho. virar E no testemunho. impacto de fé. Ah, Amém. Amém. então, continue acompanhando. Obrigado Logo pela mais presença. teremos outro impacto de fé. E siga o nosso canal, compartilhe. E quem sabe Fique com a gente. você. Para de me interromper, Matheus. E quem sabe você não vai estar aqui também dando o seu testemunho, nesse bate-papo descontraindo, falando de fé, porque não é sobre religião, mas é sobre o verdadeiro amor de Deus. Isso. Amém. Obrigado pela presença. Fique com a gente. A gente tem muito conteúdo, tem muita coisa boa vindo por aí. A gente conta com vocês. Espalhem essa palavra. Tamo junto em nome de Jesus. E a Fiquem com Deus. mãozinha, vamos todo mundo na mãozinha aqui, ó.